Deixa eu te colocar em uma situação bem comum no dia a dia de quem trabalha com back-end. Você recebe uma tarefa aparentemente simples, processar um pedido ou finalizar uma compra ou executar uma operação de negócio qualquer. Só que quando você abre o código, aquilo que parecia ser simples começa a se demonstrar extremamente complexo, dividido em várias chamadas. Você precisa chamar serviço de pagamento, validar estoque, envio de e-mail, disparar mais alguma notificação e, de repente, algo que deveria ser fácil e direto vira uma sequência de responsabilidades espalhadas. Aí que vem aquela pergunta que normalmente a gente não faz, mas deveria fazer. Por que o cliente desse código precisa saber de tudo isso? Para quem não me conhece, eu sou Marco Aurélio, engenheiro de software, e se você curte esse tipo de conteúdo mais direto ao ponto, focado em back-end, arquitetura, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Estamos tentando chegar aos 500 inscritos. Dá essa força aí, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você, tá bom? Voltando ao problema, esse tipo de cenário não acontece por acaso. Ele é um efeito natural da evolução de um sistema. No começo, tudo é simples, organizado e previsível, mas conforme o sistema cresce, novas regras entram, integrações também surgem com o tempo e novas dependências também vão aparecer. E alguém precisa coordenar esse fluxo. Na prática, o que eu vejo com muita frequência, principalmente em sistemas corporativos, é que essa responsabilidade acaba indo parar num controller ou em alguma classe que não deveria carregar toda essa responsabilidade. Se você olhar esse tipo de código rapidamente, ele até parece organizado. Cada serviço está fazendo exatamente a sua parte. Mas o problema não está no que cada serviço está fazendo. Ele está em quem está coordenando todas essas tarefas. E quando você olha a classe inteira, você percebe que ela precisa conhecer pagamento, precisa conhecer estoque, envio, notificação, ou seja, ela sabe demais. Esse tipo de estrutura não é uma exceção. Ela aparece muito em sistemas reais, principalmente em cenários mais complexos. Quase sempre começa assim, de forma simples e aparentemente inofensiva. Mas quando você analisa com a lente mais arquitetural, alguns problemas ficam claros. Existe autoacoplamento, a orquestração está no lugar errado, o fluxo é frágil, a coesão é baixa e a testabilidade disso é horrível. Então, o que acontece? Se você imaginar isso em uma escala maior, com múltiplos endpoints, vários fluxos, outros microserviços, integrações externas, você cria um sistema onde cada parte precisa conhecer detalhes internos de várias outras, sem nenhuma real necessidade arquitetural. E aí isso não vai escalar num cenário mais complexo. Como a gente resolve isso? Os serviços não estão errados. O problema é como a complexidade está sendo consumida. A solução é criar um único ponto de entrada, uma camada que orquestra o fluxo. Ela vai garantir a ordem e vai centralizar as regras, escondendo os detalhes desnecessários para o controller, por exemplo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos uma segunda classe chamada pedido facade e nela é onde nós iremos colocar os serviços que serão orquestrados. Isso vai reduzir acoplamento que nós tínhamos no controller, por exemplo. Agora veja como o controller ficou, certo? Tiramos todo aquele acoplamento e ele depende apenas de um único ponto. Toda a sua complexidade ficou encapsulada. Você percebe? Esse padrão, ele tem um nome. Ele se chama facade. A pronúncia mais comum é facade, e vem do francês façade, que significa fachada. Na arquitetura, a fachada é o que você vê de fora, que esconde toda a complexidade por trás. E é exatamente isso que esse padrão faz no código. Esse padrão está no livro clássico de Design Patterns do Gang of Four,
E a ideia é bem simples. Você cria uma interface unificada para um conjunto de interfaces, ou seja, simplificar o acesso. Se você observar, nós utilizamos alguns fundamentos muito importantes, como, por exemplo, nós aplicamos encapsulamento, nós aplicamos abstração, nós reduzimos acoplamento, melhoramos a coesão e respeitamos o princípio de responsabilidade única. Na prática, isso funciona como uma camada de orquestração. Podemos usar uma analogia do aplicativo bancário, onde ele seria a fachada e por trás dele você teria os processos. Você desconhece os processos, você apenas usa a interface do aplicativo como uma fachada para poder interagir com todos esses processos sem que você precise conhecer detalhes deles, certo? Então, nesse ponto, normalmente vão surgir algumas dúvidas bem comuns e eu já vou responder as principais que eu imagino aqui, ok? Então, Facade não é só um service com outro nome? Não. A diferença principal está na intenção. Um service, normalmente, ele vai executar uma regra de negócio específica, enquanto o Facade tem como objetivo orquestrar múltiplos serviços e simplificar o acesso, né, de um fluxo a um fluxo mais complexo. Essa lógica não deveria ficar no controller? Não. O controller ele deve ser uma camada mais fina, responsável por receber a requisição, validar os dados e delegar. Colocar uma lógica de orquestração no controller vai aumentar o acoplamento e vai dificultar a manutenção e teste. Facade substitui a arquitetura em camadas? Não. Ele não substitui arquitetura nenhuma. Facade é um padrão que você aplica dentro de uma arquitetura para organizar melhor o fluxo entre componentes, para orquestrar. Posso ter várias facades no sistema? Sim. Em sistemas maiores, o ideal é ter facades separadas por contexto de negócio, como pedidos, pagamentos, clientes, e isso vai evitar concentração de responsabilidade. Existe algum risco em usar o Facade? Sim. Se você concentrar responsabilidades demais em um único Facade, ela pode virar uma God Class. Uma God Class é uma classe que faz de tudo. Difícil de manter e de evoluir. O importante é manter o foco e o contexto do Facade bem definido. Uma outra dúvida pode ser, Facade resolve todos os problemas de acoplamento? É lógico que não. Ele reduz o acoplamento do ponto de vista de quem consome, mas a complexidade interna vai continuar existindo. Ou seja, ela organiza, mas não elimina a necessidade de um bom design interno. Facade é a mesma coisa que adapter? Não. O adapter ele adapta interfaces incompatíveis. Já o Facade ele simplifica o uso de um conjunto de classes que já funcionam. E quando não usar Facade? Quando o fluxo é simples. Se não existe complexidade real para ser encapsulada, não há necessidade de você usar um Facade. Caso contrário, você pode acabar adicionando uma camada desnecessária, apenas burocratizando o código, sem necessidade. Bem, no início do vídeo, a gente viu um cenário bem comum, que um simples processamento de pedido, que na prática dependia de várias chamadas diferentes. Tinha pagamento, estoque, envio, notificação. E o problema não era a existência desse serviço. O problema era o fato de quem estava usando essa funcionalidade precisava conhecer todos esses detalhes. Quando a gente aplica um padrão Facade, o que muda não é a lógica interna. A lógica continua existindo. Os serviços continuam existindo. O que muda é a forma como essa complexidade é exposta. Ao invés de espalhar esse conhecimento pelo sistema inteiro, você centraliza, você organiza, você simplifica o ponto de acesso. E é exatamente isso que permite que o sistema evolua melhor com o tempo. No fim das contas, o que separa um código que simplesmente funciona de um código que escala não é só a regra de negócio. É como você organiza e expõe essa regra. Se esse conteúdo te ajudou, então curte o vídeo, se inscreve e compartilha.
Eu estou com a meta de chegar a 500 inscritos e cada inscrição ajuda demais esse trabalho aqui. Então, se você quer continuar evoluindo como desenvolvedor, você precisa aprender a organizar a complexidade. E é isso que nós estudamos hoje por aqui. Até o próximo.